Sobre Sérgio Ramos, zagueiro que fez bom mundial pelo Monterrey, quase foi parar no Corinthians. Quero contar também que o Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes, a questão do outro patamar, dessa vez se voltou contra o Fla. Para completar, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Malcom, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians pode render uma grana alta para o Timão, pelo mecanismo de solidariedade, tudo porque ele é alvo do Al Nassr da Arábia Saudita. Você sabe, né? O Malcom joga hoje no Al Hilal, um dos grandes rivais do Al Nassr. E com a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo e a chegada do técnico português Jorge Jesus, há a promessa de um grande fortalecimento no Al Nassr. A ideia é fazer desse time a maior potência do Oriente Médio. Cristiano Ronaldo e JJ estão em busca de jogadores e ambos gostam bastante do Malcom. A tendência é que nos próximos dias os clubes tentem chegar a um acordo. O Malcom, que na temporada passada com a camisa do Hilal fez 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Desde que ele foi contratado, ou melhor, na primeira temporada pelo Hilal, 52 jogos, 25 gols e 12 assistências, números muito bons, e um salário próximo de 8 milhões de reais por mês. Pois saibam que o Al Nassr topa bancar bem mais e a tendência é que essa negociação esquente ao longo da semana. Sem que pintar qualquer novidade, conto para vocês. O Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual. Estou atrás dos valores, das cifras envolvidas nessa negociação. Agora sobre o Flamengo, eliminado pelo Bayern de Munique, naquele legítimo ditado, outro patamar. Essa expressão que foi bastante utilizada por torcedores do Flamengo e serviu durante muito tempo para mostrar que o Flamengo estava bem distante dos times brasileiros. E é essa a realidade do Fla em relação a uma equipe de topo do mundo. O Bayern de Munique está entre as principais equipes do planeta e mostrou a grande diferença entre os times. Vitória por 4-2 do Bayern de Munique, no jogo em que o Flamengo errou bastante na saída de bola, mas só errou por conta de uma pressão gigante do Bayern de Munique, que costumava avançar suas linhas, às vezes até com 8 jogadores. O Flamengo começa perdendo o jogo com um gol aos 5 minutos. Esse gol nasce de um erro na saída de bola do goleiro Rossi, que chuta no Pulgar, a bola vai para escanteio, bate-se mais um escanteio e sai o gol contra do Pulgar. Segundo gol tomado pelo Flamengo, falha do Pulgar, ele erra o passe para o Arrascaeta, que fica muito pressionado, perde a bola e o Harry Kane faz 2-0. O Flamengo ainda diminui, faz 2-1, mas o Luiz Araújo é quem erra dessa vez a saída de bola, permitindo que o Goretzka faça o 3-1. Para mim, houve falha do Rossi também nesse terceiro gol. O Flamengo, numa grande tentativa de reconstrução, se coloca no jogo de novo com um gol marcado pelo Jorginho de pênalti, 3-2, mas o Luiz Araújo volta a errar em saída de bola. E olha que o Luiz Araújo talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo na partida, mas teve 2 participações decisivas em gols que o Flamengo levou. Luiz Araújo perde a bola e saiu o segundo gol do Harry Kane. Vitória por 4-2 do Bayern de Munique é justa e reflete a grande diferença entre clubes brasileiros e aqueles da primeira prateleira do futebol europeu. Destaques negativos: achei que o Felipe Luiz errou em algumas das mexidas, a ausência do Danilo me pareceu estranha. Quando o Pulgar se machuca, eu também teria feito uma outra substituição do que a colocação do Alan Arrascaeta numa outra rotação. É por isso que o Arrascaeta, que é craque no futebol brasileiro, nunca conseguiu chamar a atenção de times europeus. A intensidade dele, a forma de jogar dele é muito mais lenta do que a que se pratica pelos principais times do mundo. É por isso que ele continua no nosso futebol brasileiro. Queria que você dissesse o que você pensa sobre a participação do Flamengo no Super Mundial. Fla que cai, desembarca nas próximas horas no Rio de Janeiro e agora começa a pensar em Campeonato Brasileiro. Tem confronto contra o São Paulo no dia 13. O Flamengo que encerra sua participação no Super Mundial de Clubes com mais ou menos 150 milhões de reais de receita. Quero falar agora sobre Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol que pertence ao Monterrey, inclusive está disputando a Copa do Mundo de Clubes e esteve bem perto de virar reforço do Corinthians. Pelo menos foi o que garantiu Vinícius Casconi, ex-diretor jurídico do Timão. E ele fala como alguém que participou das tratativas com o zagueiro espanhol antes do acordo com o Monterrey. Abre aspas para o Casconi: o Sérgio Ramos já tinha sinalizado que queria ver jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar esse negócio. O irmão dele sinalizou positivamente para o acordo com o Corinthians. Ele pediu bastante dinheiro, é verdade, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Só que 2 desses parceiros
que já tinham adiantado que topariam, acabaram recuando. E aí, diante disso, faltou dinheiro para que o negócio fosse fechado. A pedida do zagueiro espanhol era de mais ou menos 4 milhões de reais, ou seja, o Corinthians teria 2 atletas europeus ganhando na faixa dos 4 milhões. Isso só seria possível se o Corinthians tivesse enorme ajuda de parceiros, o que não aconteceu. E aí, faz falta? Caberia no Corinthians? Pelo que você tem assistido na Copa do Mundo de Clubes, Sérgio Ramos ainda dá caldo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso te contar agora sobre uma cavada internacional no Corinthians. Você deve ter visto aqui no vídeo que Juan Quintero, meio atacante colombiano de 32 anos de idade, está de saída do América de Cali. Ele acabou de chegar, mas o clube entende não ter capacidade financeira para mantê-lo. A expectativa era maior do que de fato aconteceu. Em 21 jogos, apenas 3 gols marcados, e diante desse cenário, o América procura interessados na contratação do atleta. E aqui que vem a notícia curiosa: o Juan Quintero, aquele baixinho que já fez bons jogos com a camisa do Racing diante do Corinthians, passou a seguir nas redes sociais o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que tem papel importante na comissão técnica do pai. Ele costuma dar pitacos, participar até de sugestões de algumas negociações, e o Quintero passou a seguir o Lucas Silvestre. A partir daí, dá para imaginar que possa existir alguma chance de negociação. Eu não boto fé, até porque o Quintero me parece ser um Igor Coronado piorado. Jogador com características parecidas, baixinho, mais para fora de forma do que alguém em forma, que tem muita qualidade com a bola nos pés, mas pouquíssima entrega sem bola. O Corinthians acaba de conseguir se livrar do Coronado ao custo de 2 milhões de reais e vai se meter numa outra confusão contratando um meia com essa característica. Não me parece ser algo muito inteligente. Cheguei a consultar na manhã desse domingo um dirigente importante do Corinthians para saber se existia alguma tratativa. Essa pessoa afirmou que nunca havia ouvido falar sobre Quintero no timão. Atleta que passou, por exemplo, por Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Shenzhen da China, passou também pelo Medellín, pelo Rennes, pelo Porto, enfim, carreira bastante longa, mas ele não consegue se fixar e ficar, por exemplo, mais de 2 anos no mesmo time. Você gostaria de Quintero no timão? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians com 2 novidades. Igor Coronado não é mais jogador do timão, a rescisão do contrato foi acertada nas últimas horas. O Igor Coronado abriu mão de tudo que tinha a receber até o fim do contrato em fevereiro do ano que vem. Eram mais ou menos 16 milhões de reais. E o restante que o Corinthians deve, envolvendo luvas, prêmios e também direitos de imagem, será parcelado em 18 vezes. Excelente notícia para o Corinthians, que abre mão de um jogador que definitivamente não produzia dentro de campo e tinha um custo altíssimo, 2 milhões de reais por mês. Coronado havia chegado na temporada passada, foram 67 jogos, 31 como titular, só 7 gols e 5 assistências. Só para completar o noticiário do Coronado, chegou a ser especulado no Santos e no Vasco da Gama. Imagino que o caminho dele seja voltar para a Arábia Saudita. Outra informação importante sobre o timão: o jornal A Bola de Portugal publicou nesse sábado que o Corinthians já demonstrou interesse em comprar o atacante Biel, que era do Bahia, foi comprado no início dessa temporada pelo Sporting, mas em Portugal acabou não conseguindo decolar. A pedida do Sporting é de 6 milhões de euros. De acordo com a apuração do jornal português, o Corinthians não chega nos 6 milhões de euros, mas se aproximou e hoje se tornou favorito, até porque os outros clubes brasileiros interessados no Biel só estavam dispostos a comprá-lo, adquiri-lo por empréstimo. Não cogitando nesse momento a compra, o Corinthians é o primeiro a demonstrar a intenção de comprá-lo. Dá para citar, por exemplo, o São Paulo e o Atlético Mineiro como 2 reais interessados no ponta, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vá jogar na Inglaterra.
E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Fala, rapaziada boa, então é isso, né? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do mundo. A gente tá falando do Timão. Se você gostou do conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto. Se inscreva nesse canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo, o Coringão. Já é? Então, rapaziada, dá essa moral pra gente aí. Valeu? Pega esse link desse vídeo aqui, manda nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Manda pra todo mundo aí, tá bom? Manda pra geral, pra todos os torcedores do Timão ficar super atualizado nas últimas atualizações do Corinthians. Já, rapaziada, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.